Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Enfim, é um prazer estar aqui em mais uma live mensal. Vamos falar um pouquinho do mês de novembro, né? O mês de novembro foi um mês difícil, né, para os fundos multimercados macro. O fundo XP Macro caiu 2,1%, o fundo XP Macro Plus caiu 4,9%, mas ambos os fundos ainda acumulam, né, uma alta relevante no ano aí de 2022. O XP Macro, que é o nosso fundo de média vol, acumula uma alta em torno de 18,5% no ano, e o fundo XP Macro Plus acumula uma alta aí de 27,4% aproximadamente, tá, no fechamento de novembro. Então, eu acho que é importante esse call aqui para a gente falar um pouquinho das perdas, né? Não só de novembro, a gente também perdeu um pouquinho em outubro, mas o multimercado é feito, né, para traçar cenários, né? Nem todas as vezes a gente vai acertar, a gente tem que acertar mais do que errar, e eu vou explicar um pouquinho, tá, dos motivos que nos fizeram, né, ter essas perdas recentes, principalmente agora no mês de novembro. Tá? Então, basicamente, com relação aos retornos, atribuição de performance do mês de novembro, a gente teve perdas nos mercados globais, nas principais posições que a gente vinha carregando ao longo de todo o ano, basicamente, tomado em juros americanos, vendido em bolsa americana e, em menor escala, comprado em dólar global, especialmente contra o euro, no mês de novembro. Tá? E no Brasil, a gente teve perdas pontuais, a gente montou posições táticas com viés otimista no início do mês, logo após as eleições, e a gente teve perdas em posições via opções, tá? Aplicados, comprados em bolsa, tá? Via opções, vendidos em dólar contra o real via opções, e em menor escala, uma posição pequena, né? Mas que o movimento foi relevante, uma posição aplicada em juros curtos no Brasil. Tá? Em América Latina, em contrapartida, a gente teve pequenos ganhos em posições de juros nos mercados aí do México, Chile e Colômbia. Então, vamos dar um apanhado de fundo assim das principais tendências do ano para a gente entender o que ocorreu aí, essa reversão que ocorreu nos mercados aí a partir de meados de outubro e novembro. Então, o que norteou as nossas principais posições ao longo de 22? Basicamente, era o tema da inflação global. Era um tema que já vinha lá desde o início da pandemia, né? Um tema que começou em 2021 e se agravou em 2022. Se agravou porque a inflação ela atingiu todos os países, mas depois, aí, em fevereiro, por causa da guerra e a manutenção da Covid-0 na China, tudo isso agravou uma discussão, né, muito forte que a gente já vinha tendo. Então, o que nos fez, né, montar posições de ganhar dinheiro ao longo do ano? Tá? Tinham bancos centrais ao longo desse ano, principalmente os países desenvolvidos. O Banco Central americano estava muito atrasado, né? Nem tinha começado o processo de normalização monetária. Então, a gente viu um Banco Central americano correndo atrás da curva, um Fed muito rock, né? Puxando muito rápido, e isso nos fazia acreditar, né, qual o objetivo final de um tightening, de um aperto monetário, é desacelerar a atividade econômica. Isso pode gerar uma recessão, né? Uma desaceleração pode e eventualmente se tornar uma recessão, é necessário, e isso faria com que os mercados, né, tivessem um aumento nos prêmios de risco. Então, esse foi o fundamento das posições que a gente fez ao longo do ano: mais inflação, mais juros, riscos de recessão. A gente montou posições e ganhamos bastante na alta de juros e na queda das bolsas, principalmente a bolsa americana. O que ocorreu aí em meados de outubro e novembro, que eu acho que é importante, e os mercados melhoraram muito aí nos últimos 2 meses. Basicamente, houve uma sinalização por parte do Banco Central americano, do Fed, de que ele iria fazer uma desaceleração no ritmo de alta de juros, simplesmente reduzir de 75 para 50, o que ainda é um nível muito forte, tá, para uma alta de juros do Banco Central americano, mas essa simples desaceleração, essa sinalização, junto com uma surpresa inflacionária para baixo, a gente só teve um CPI, um Core CPI agora, que foi divulgado no mês de novembro, que veio surpreendendo para baixo recentemente. Tudo isso fizeram com que os mercados atribuíssem uma probabilidade elevada, né, de que o Fed acertasse, né, de que o trabalho do Fed fosse bem sucedido. O que significa isso? Que a gente tivesse um soft landing na nossa linguagem de mercado. Então, os mercados que estavam aumentando os prêmios de risco, a bolsa que estava caindo, quando você diz que o Fed vai ser bem sucedido, isso para a gente é um cenário assim, pouco provável,
mas os mercados começaram a precificar isso. É o quê? O Fed vai subir os juros, vai desacelerar agora, a inflação vai cair tudo direitinho, a atividade vai desacelerar, mas não vai entrar em recessão. Então, a atividade desacelera somente o suficiente para que a inflação convirja e lá na frente o Fed vai poder voltar a cair os juros. No nosso entender, essa desaceleração, tá, da inflação, sem que o Fed tenha um custo de atividade econômica, sem que o mercado de trabalho se deteriore de maneira relevante, no nosso entender, isso é muito pouco provável. Tá? Entendemos que tem que ter um custo de atividade econômica. Provavelmente vai ter uma recessão. Não é iminente, mas em algum momento, daqui a 12, 18 meses, e tudo isso, né, vai fazer com que os mercados, naturalmente, a Bolsa Americana e tudo mais, né, possam, no nosso entender, ela deveria até voltar a cair, né, com o aumento dos prêmios de risco em algum momento mais à frente. Então, eu estou tentando explicar aqui de uma maneira mais detalhada por que os mercados melhoraram, né? Também teve um ambiente global mais favorecido nos últimos 2 meses, que algumas questões geopolíticas, guerra, outra questão, Covid-0 na China, tudo isso deu uma arrefecida nessas discussões, Covid-0, isso favorece um ambiente global, né? Um crescimento um pouco melhor à frente, e isso também ajudou os mercados a melhorarem, principalmente as moedas de outros países. Então, a gente viu nos últimos 2 meses, se a gente pegar outubro e novembro, a Bolsa Americana voltou metade do que ela tinha caído no ano. O dólar, se você pegar contra o euro, contra a libra, e até contra o ien, voltou metade do que ele tinha subido no ano. O único mercado que voltou menos foi o mercado de juros americanos, né? Naturalmente, os juros vão ficar perto de 5, no nosso entender. A gente ainda não tem uma taxa terminal, o Fed ainda tem muito trabalho a ser feito, e essa é a principal mensagem que a gente quer passar aqui. Então, o Fed nunca teve uma taxa fixa na cabeça, ele vai subindo conforme os dados, e a gente acha que ainda tem muito trabalho a ser feito. A inflação, principalmente na parte de serviços, o mercado de trabalho americano ainda está muito forte, essa inflação não deu sinais de arrefecimento que levem à convergência, então o Fed está sinalizando que vai tentar desacelerar, parar perto de 5, que seja, mas a gente acha que se os dados continuarem fortes, ele vai ter que continuar subindo e é necessário essa dor, essa desaceleração na atividade para frente. Então, em termos de posições, nós respeitamos o mercado, a gente, né, naturalmente perdeu nos últimos 2 meses, mas como a gente acredita, né, que para frente a discussão ainda vai ficar ruim, continuamos com viés negativo para os ativos americanos, um viés ainda de venda da Bolsa Americana, um viés ainda de ligeira alta dos juros americanos, mas respeitando que essa discussão, né, de desaceleração do Fed, de soft landing, essa discussão ainda vai ter muita água para rolar, então a gente está com posições menores, importante dizer isso lá fora, estamos com posições menores, mas mantemos ainda o nosso viés negativo, tá, nos mercados americanos. Passando para o Brasil, a gente teve muita volatilidade no mês de novembro, né? Vocês todos devem estar vendo. O mês pós-eleições foi extremamente volátil, começou com o mercado melhorando e depois, né, tivemos quedas abruptas. O mercado que mais sofreu foi o mercado de juros. Então, aonde foi mais refletido essas discussões fiscais, né, essa deterioração eventual à frente, foi no mercado de juros. A Bolsa, né, caiu, voltou um pouco, o dólar chegou a subir, voltou um pouco, mas no mercado de juros a gente está vendo aí uma deterioração até o momento permanente, né? O mercado chegou a precificar queda há 2 meses atrás, quase 400 bases na curva, e agora, recentemente, chegou a precificar alta de juros de 150 bases nas próximas 3, 4 reuniões, só para vocês verem o movimento que teve pós-eleições. E da onde veio a nossa perda no mês de novembro? A gente, logo ali, na primeira semana pós-eleições, a gente montou pequenas posições, via opções no mercado de bolsa, via opções no mercado de câmbio, né? Comprado em bolsa, vendido em dólar, e uma pequena também posição, né, que o mercado tinha muito pouca queda precificada no mercado de juros curtos. Basicamente, a gente confiava, acreditava no viés mais pragmático do governo. A gente acreditava que ia ter uma PEC, né, que poderia ter uma PEC até com tamanho, né, perto de 100, 120 bi, mas um viés mais pragmático. E fomos surpreendidos com o teor e as sinalizações das discussões
tá? Que estão correndo até hoje. Então, basicamente, as perdas que vieram foi que montamos uma tese de um governo mais pragmático, que começaria, né, com um montante, né, de gasto extrateto um pouco menor do que as discussões correntes, e nós fomos surpreendidos, e as sinalizações recentes são piores do que nós imaginávamos, então tivemos perdas, reavaliamos o cenário e zeramos todas aquelas posições, tá, com aquele viés mais otimista do início do mês. Hoje, novamente, assim como no mercado externo, no mercado local, nós estamos com risco baixo, mas a nossa visão de médio e longo prazo virou. Tá? Então, hoje, nós estamos com viés ligeiramente negativo para ativos de risco brasileiro, aguardando aí uma definição dessas discussões, né? Tanto da PEC, né, que deve ser divulgada aí nessa semana e na próxima, quanto futuramente da divulgação do novo arcabouço fiscal. Então, inicialmente, estamos com viés negativo para ativos brasileiros, ligeiramente comprados em dólar, é a única posição que temos hoje no Brasil, ligeiramente comprados em dólar contra o real, para expressar essa nosso viés. Atentamos, a gente gosta de dizer, assim, a gente está bem preocupado com os rumos da discussão, né, que nem o Caio, nosso economista, falou. É muito importante a gente ver a trajetória da dívida PIB para os próximos 4, 5 anos. Qualquer cenário, seja com PEC de 100, de 130, 170 ou 200, todos esses cenários levam a uma deterioração muito forte da dívida PIB nos próximos 4, 5 anos, até 2026, 27, 28. A gente só está discutindo se a gente vai parar perto ali de 83, 85, 90, 92%. Então, estamos preocupados, mas é muito importante a discussão não só dessa PEC, como do novo arcabouço fiscal, para saber até onde a gente vai no aumento da dívida PIB e se vamos estabilizar ou não e quando vamos estabilizar essa relação da dívida PIB lá na frente. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Como a incerteza lá fora aumentou, estamos com posições menores, e como a incerteza no Brasil também está muito elevada, a gente está com posições também muito pequenas, respeitando o cenário e reavaliando para frente. Assim como um bom gestor de multimercado, né, a gente tem que acertar mais do que errar. Então, erramos, a gente diminuiu e estamos olhando para frente, aguardando os novos desenvolvimentos. Acho que é basicamente isso. A gente volta aí no Q&A.